Boa noite, comunidade do Bem Viver, pessoas queridas do meu coração. Estou aqui, né, com mais uma live gravada para vocês, com muito amor, com muito carinho, né, para falar de um tema muito importante na nossa sociedade, nos nossos dias, né, principalmente hoje, com tanta informação que a gente tem, né, ao longo das nossas vivências, que é sobre a questão do autismo, né? De 18 foi comemorado, né, o Dia do Orgulho Nacional do Autismo, e hoje, né, não sei se eu já falei com vocês, mas eu sou advogada, né, além de coach, membro da comissão das pessoas com autismo da OAB de Minas Gerais. Então, né, não existe um momento mais oportuno para falar desse tema, né, que sempre traz uma reflexão, sempre traz informação, né, e uma oportunidade da gente compartilhar um conhecimento tão importante, né, tão relevante dentro dos dias de hoje, né? Então, sejam bem-vindos, os que estão chegando, os que ainda vão chegar. Eu sempre peço, né, que vocês tenham uma caneta e um pedaço de papel em mãos, porque às vezes a gente tem a ilusão de que vai conseguir lembrar de tudo, né, que a gente ouve e tal, e acaba esquecendo. E às vezes são informações tão interessantes, tão individualizadas, que às vezes vocês podem passar para alguém, né, alguma pessoa conhecida que às vezes esteja vivendo um momento difícil, vocês podem utilizar na vida de vocês, né, e até mesmo realmente como fonte de informação, né, de conhecimento e de estar cada vez mais, né, apto a uma sociedade em transformação, né, uma sociedade que visa cada vez mais a igualdade, a compreensão das diferenças, o respeito ao próximo, e que, né, mesmo com todo esse contexto que a gente vive, né, o objetivo da evolução humana é o quê? É evoluir, né, cada vez mais trazer uma vida, um contexto mundial, pessoal e emocional melhor, né? Então, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados e prestem atenção, né? Preste atenção, porque eu vou falar de muita coisa interessante. Então, eu separei 5 tópicos relevantes sobre o autismo, tá? E pretendo também, mais adiante, fazer uma aula live, falando especificamente sobre os direitos, tá? E por que mais adiante? Porque, como essa live é gravada, eu entendo, né, que quando eu fizer isso, será numa live ao vivo, porque as pessoas vão interagindo comigo, vão trazendo as suas dúvidas em tempo real, e aí a gente pode, né, conduzir a nossa sessão, a nossa conversa, a nossa live, mais para alguma demanda específica ou para algum outro ponto, né, que seja de outras demandas de outras pessoas, ok? Então vamos lá. Né? Então, o que é autismo? O autismo, né, segundo o DSM-5, que é o manual de diagnóstico hoje mais aceito para o mundo, no mundo todo, e que faz a descrição, né, do Código Internacional de Doenças, né, ele define como autismo aquelas pessoas que estão dentro do espectro e que podem apresentar um déficit na comunicação social ou interação social, né? Então, são aquelas pessoas que podem ter linguagem verbal com alguma deficiência ou, às vezes, até ausência de linguagem verbal, né? Não falam, padrões repetitivos de comportamentos, né? Com movimentos contínuos, que também são conhecidos como estereotipias, e também, né, às vezes, interesses fixos por determinado tipo de coisa, ou uma sensibilidade, né? Tanto hiper como hipossensibilidade a estímulos sensoriais extremos. Então, o que é isso? Né, autista geralmente não gosta de barulho,
tem dificuldade, ou aquela pessoa que gosta muito de toque das outras pessoas, ou aquela pessoa que não gosta de que ninguém encoste nela, algumas questões sensoriais relacionadas a tipos de alimentos. Então, é um quadro de transtorno, né? Não é um quadro, não é uma doença, mas é uma condição que traz algumas dificuldades, principalmente no âmbito social dessa pessoa autista, ok? Então, o transtorno, né, para a gente fechar aqui, é uma condição permanente. Por isso que, há um tempo atrás, né, os legisladores esclareceram que a gente não deve falar portador do autismo, porque geralmente o portador é uma condição temporária, né? E não se trata disso. Trata-se de uma condição permanente, né? E que vai acompanhar todas as etapas da vida dessa pessoa, ok? Então, dentro dessa identificação, né, desse transtorno, né, que pode vir tanto na fase infantil, tanto lá desde o nascimento, pode vir ao longo da vida e pode, né, também existir idoso autista, porque às vezes a gente só fica fixado naquela criança, né? Como causa, o que que a gente tem? As predisposições genéticas, né? As mutações, os genes e muitos fatores ambientais que podem ter influenciado a gravidez. O estresse, algum tipo de infecção, exposição a substâncias tóxicas, né? Desequilíbrio metabólico. Então, pode ser alguma dessas situações, mas bem voltadas para a condição genética, né? Para o gene mesmo, e se situa dentro de uma faixa de genes, né? Então, quer dizer, pode ser, pode abarcar vários genes. Alguns já são, já foram detectados, né, pela ciência, outros ainda não. Por isso que ainda existe um mistério, né? E por que que a gente fala de TEA, pessoas com transtorno do espectro autista? Porque a gente está falando de um espectro, né, de uma faixa, como se fosse um arco-íris, né? E essa faixa é o quê? Significa os graus do autismo, desde o grau mínimo, né, que é o grau leve, passando para o grau moderado, até o grau severo. Então, como se você pegasse aquele arco-íris, né, aquele degradê, que ele vai aumentando cada vez mais. E cada faixa vai demandando determinados tipos de tratamento. E só para vocês terem conhecimento, que tratamentos são esses? Normalmente, né, você começa com uma consulta ao neuropediatra, né, depois vai sendo encaminhado para um fonoaudiólogo, no caso de um autista, tanto verbal como não verbal, né? Se ele é não verbal, ele vai desenvolver a fala, se ele já é verbal, ele tem alguma dificuldade, alguns fonemas, né, algumas questões articulares. Logo depois, né, ele também pode ser encaminhado para uma terapeuta ocupacional, que vai tratar das questões sensoriais, né? E principalmente o que? Desde criancinha, o que acontece? Para onde que ela precisa ser encaminhada? Para uma escola, né? Porque é o desenvolvimento social, é a interação social que vai ajudar muito neste contexto, tanto da criança quanto da mãe, ok? Então, né, passadas as questões iniciais, os conhecimentos, né, sobre o que é o autismo, né, a gente também, eu gosto de falar, não sei se todos já sabem, mas se você já conhece o símbolo autista, né, aquele que parece um lacinho, né, de cabeça para baixo, que às vezes ele vem num quebra-cabeça, né, e às vezes ele é amarelinho. Na verdade, hoje as pessoas com autismo não gostam de serem equiparadas a um quebra-cabeça, né, porque elas não se consideram um enigma para serem decifrados. Então, principalmente os autistas adultos, né? Então, é importante que vocês saibam disso, né? Porque às vezes a gente fala ou se remete a esse símbolo, a pessoa, né, querendo parecer que às vezes está respeitando, que está entendendo do mundo dela, e muito pelo contrário, a gente está, às vezes, né, excluindo, eles se sentem invadidos, não gostam de serem tratados como
quebra-cabeça, tá? Então isso é fonte de informação mesmo para vocês. E, né, dentro desse contexto de vida tão difícil, né, de uma mãe, de uma criança autista, porque é um caminho que começa a ser trilhado a partir do momento, né, que existe um diagnóstico. É um caminho, médico, né, com essa necessidade de tratamentos multidisciplinares, mas também é um caminho psicológico, é um caminho de superação, é um caminho de coragem. E para uma mãe, né, é sempre muito difícil, vivenciar isso. E eu acho oportuno dizer aqui para vocês, né, por que eu estou nessa comissão, né, por que eu fui parar nesse caminho. Algumas pessoas já sabem, outras não, mas quando meu filho Mateus, que hoje tem 6 anos, ele tinha 18 meses, a pediatra ele teve um pequeno atraso na fala, né, a princípio. E a pediatra nos encaminhou para uma neuropediatra. E a neuropediatra, né, na oportunidade, nos falou a respeito de uma possibilidade dele se tornar uma criança autista. E por que possibilidade? Porque no momento da consulta, ele estava no borderline, né? O que que é isso? Ele poderia tanto ser como não ser. Ele estava exatamente naquela região limite, né, entre ser e não ser. Então, dentro desse diagnóstico, dessa possibilidade, nós tivemos que agir muito rápido, né? Tivemos que inserir ele na escola, que ele não tinha entrado, ele estava com 2 anos e 3 meses, já ia entrar, tratamento com fonoaudiólogo, ele não podia sofrer nenhum tipo de estresse, ele tinha que estudar numa escola muito acolhedora, então foi dentro desse contexto de pensar muito rápido e de ter calma ao mesmo tempo, né, que a gente realmente conseguiu, acessar esses tratamentos. Tudo fluiu, né, naquele momento nas nossas vidas. Então hoje o Mateus tem 6 anos, ele tem um acompanhamento de uma neuropediatra, mas ele foi excluído somente com 5 anos, né, que houve a exclusão total do diagnóstico, né, dessa possibilidade, mas desde o primeiro momento, que eu vivenciei, né, quando eu comecei a vivenciar as dificuldades com ele principalmente sensoriais, né, eu comecei a me comportar como uma mãe de uma criança autista. Eu comecei a entender, eu comecei a procurar mesmo muitas informações para que eu pudesse realmente ajudar o meu filho. Então, quando aos 5 anos eu e meu marido chegamos na consulta e tivemos ali, né, a resposta de que ele não era mais, não era, né, nunca teria sido, na verdade, isso para mim já não fazia diferença, porque foi o meu comportamento ao longo desse tempo que realmente fez a diferença no desenvolvimento dele, na melhora, né, em todo esse contexto psicológico que nós pais vivenciamos. Então, o que eu estou dizendo para você, mãe, é que não se preocupe com o nome, se é, se não é, mas faça a parte, corre atrás e principalmente tenha muita paciência, porque você está começando nada mais, nada menos que um processo. E é um processo que às vezes vai ser fácil, às vezes vai ser difícil. Mas o mais importante, né, disso tudo, e eu sempre falo como coach também nos meus programas, às segundas-feiras, né, que a gente tem que valorizar sempre a pequena vitória, a pequena conquista, né? Não é ficar achando que somente quando as grandes coisas acontecem é que realmente a gente está alcançando algum resultado. Então, isso aí me trouxe muita resiliência para entender que a gente precisa valorizar, sim, as nossas pequenas vitórias, tá? Então, agora, mais adiante, vou passar para vocês um histórico das principais legislações, né, que vem tratando dos direitos das pessoas com autismo, né? Então, a primeira legislação ali, né, que traz a equiparação de todos nós, né, a Constituição de 88, e o que ela traz de diferencial ali? Lembrar que as crianças autistas, adolescentes, eles têm a sua proteção no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, e os idosos, né, os mais velhos, que estão caminhando para, né, os 60 anos, eles têm a sua proteção validada
pelo Estatuto do Idoso, ok? Em 2012, a gente teve um marco importante, que foi a Lei Berenice Piana, que trouxe a Lei 2.764 de 2012, tratada como Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro do Autista. O que isso significa? Que essa lei, ela realmente igualou os direitos das pessoas com autismo aos direitos das pessoas com deficiência, né, que já eram protegidas por uma lei própria. E o que isso agregou, né, aos autistas? Agregou que, além deles terem toda a proteção que é tida pelos deficientes, que eu vou falar um pouco mais adiante, eles também são protegidos por uma lei internacional, né, por normas internacionais e convenções assinadas pelo Brasil e que se reportam às pessoas com deficiência. Então, as pessoas com autismo, elas possuem proteção nacional e internacional em função dessa paridade que elas tiveram a partir de 2012, né, com a legislação das pessoas com deficiência, ok? E o que mais interessante traz a Lei Berenice Piana? É o direito ao diagnóstico precoce. Né? O que é isso? É aquele diagnóstico dado, né, prescrito pelo médico, né, se é precoce, né, digamos que seja um bebê aí de 18 meses, né, a partir dos 18 meses, né, ou até os 18 meses, ter direito a esse diagnóstico, porque realmente o diagnóstico, ele abre muitas portas, né, para acessar os tratamentos, terapias, né, medicamentos que são garantidos pelo SUS. Então, para as camadas, né, mais populares, as pessoas que não têm acesso, o diagnóstico faz muita diferença. Qual é o meu parêntese aqui, né? Por que os médicos, às vezes, não gostam de dar o diagnóstico precoce? Porque o diagnóstico, ele traz um estigma, né? Às vezes ele acaba, como eu falei para vocês, né, questão do nome, paralisa o pai, paralisa a mãe, às vezes o pai não aceita, a mãe tem que continuar sozinha essa caminhada. Então, fica muito difícil, às vezes, né? E por que os médicos, né, entendem também que às vezes não deve ser tão precoce? Porque eles entendem que é o momento mais importante da vida da criança. Então, se ela for submetida aos tratamentos de uma forma bem intensa, né, aquilo tem condições de se modificar. Então, às vezes ele dá um diagnóstico com 18 meses, mas com 2, 3 anos, você vê que aquela criança se desenvolveu tanto e que ela chega num grau tão leve que ela quase praticamente não é nem considerado um diagnóstico. Né? Então, assim, é muito temeroso mesmo para o médico, muito delicado ele dar esse diagnóstico precoce. Né? Mas tem casos que ele é muito bem visto justamente por isso, por proporcionar às pessoas com menor condição o acesso, né, aos tratamentos concedidos pelo SUS, né? A lei Berenice Piana também traz também, além dessa equiparação aos direitos das pessoas com deficiência, o direito ao diagnóstico precoce, ela traz o acesso à educação, né, a proteção social e trabalhos e serviços que proporcionam igualdade de oportunidades. Então, né, todos aqueles direitos garantidos pela Constituição, eles também vêm resguardados na Lei Berenice Piana e vão ganhando cada vez mais destaque nas legislações mais recentes. E quais são esses destaques? Em 2016, a gente tem a Lei 3.370, que é aquela lei que garante ao pai ou mãe, servidor público, uma carga reduzida de horário. Então, ao invés desse pai ou mãe terem que compensar, né, essa jornada, por às vezes precisarem chegar em casa mais cedo ou sair mais tarde, ele já tem essa carga horária reduzida. Então, gente, isso foi em 2016. O que isso significa? Um avanço muito grande, porque não é fácil essa rotina de um pai ou de uma mãe, né? Normalmente, o autista não tem um sono muito equilibrado, né? Então, realmente, o pai ou a mãe podem ficar muito prejudicados dentro da sua rotina de trabalho se eles não tiverem essa redução
garantida, né? Então, outra garantia importante para esses pais, para essas crianças, né, conseguirem dar continuidade ao seu tratamento, acesso ao quê? É a gratuidade do transporte, que a Lei 8899 de 94, ela garante o transporte, a gratuidade do transporte interestadual, né, tanto a pessoa autista quanto a sua acompanhante, tá? Que comprove renda até 2 salários mínimos, ok? A solicitação para esse direito, ela precisa ser feita no CRAS, que todo município possui, que é o Estado, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Belo Horizonte, né, que é onde nós estamos aqui, a Fuliban, né, o Bem Viver, garante também a gratuidade municipal, né, do transporte municipal, e outros municípios também, tá? A Lei 8742 de 93 é a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social. Aqui tem uma polêmica muito grande, tá? Que é o benefício de prestação continuada, que é o direito ao recebimento de um salário mínimo por mês, né? Ao quê? Aquelas famílias que recebem uma renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Porém, né, já existem estudos aí, jurisprudências, né, que significa os entendimentos, né, mais atualizados, os juízes, nos tribunais, que aquela família que comprove que ela recebe uma renda, né, e que a renda não atende a essas demandas da família, não necessariamente ela tem que ser inferior a um quarto salário mínimo. Então, ele entra com uma ação judicial e comprova que a renda dele é insuficiente para garantir aquele tratamento. E aí, ele consegue receber esse benefício, que serve justamente para, né, equalizar essa diferença dessa situação aí que vive esse pai, essa mãe, essa família, necessitando de medicamento, de tratamento, de tantas questões, né, para o melhoramento dessa situação aí gerada pelo autismo do seu filho ou dos seus filhos. É sempre bom lembrar aqui que tem famílias, gente, que tem assim 2, 3 filhos autistas e ainda mais, tem famílias que, além de ter os filhos autistas, o pai ou a mãe se descobrem autistas por ter identificado o diagnóstico do filho, né? Porque há um tempo atrás aí não era tão, né, tão fácil de se diagnosticar, não tinha tanto acesso à informação como se tem hoje. Então, dentro de um quadro familiar, você vai ter aí vários graus aí, né? Tem autista leve, tem autista moderado, tem aquelas comorbidades, que são as doenças associadas ao autismo, que significa o quê? Significa que, às vezes, aquela criança, aquele adulto, né, tem convulsões intensas e constantes, ataques de epilepsia, TDAH, então são situações que demandam, né, uma situação econômica, de certa forma, favorável, ou um diagnóstico presente e, claro, para que aquela família acesse os medicamentos necessários, né, para equalizar aí, equilibrar a vida familiar, né? Por isso que é tão difícil, por isso que é tão, assim, individualizado o tratamento, né? Não tem uma receita, não tem um código ali, né, para ser seguido, e ficar tudo bem, né? Enfim. Então, evoluindo aí nas legislações, a gente tem a legislação 7.611, que é uma lei de 2011 importantíssima. E por quê? Porque ela traz aí o atendimento educacional especializado. O que é isso? Né? Trazer nas escolas, né, um atendimento diferenciado. Esse atendimento diferenciado, ele é muito polêmico e delicado para as mães, tá? Eu vou passar aqui um pouquinho em linhas gerais para vocês entenderem o que é isso, mas é aquele atendimento, assim, que a criança precisa de um professor de apoio,
né, um professor que realmente ele consiga traduzir, às vezes, o que o professor está dizendo, que saia da criança na sala de aula a hora que ela comece a ficar estressada, que acompanhe, então, aquela criança ao longo de todo o dia na sala de aula, que às vezes adapte algumas atividades para que ela realmente possa fazer. Então, é uma questão bem polêmica, principalmente agora, né, em tempos de Covid, que precisa daquela distância física, e essa criança, né, como eu disse lá no início, ela precisa de uma socialização urgente. Então, só dela ter ficado fora da sala de aula durante esse período, ela já teve um prejuízo enorme, para não dizer uma regressão dentro do seu quadro, né, de transtorno, e agora ela tem que voltar à sala de aula, mas com uma distância lá considerável, com todo aquele protocolo médico, então é um desafio, tá? Tanto para a mãe, quanto para a criança, tanto para a escola, né? Porque realmente só quem vive sabe, né? Então é uma questão aí que está gerando um pouco de conflitos para as famílias, também nesse momento que nós estamos vivendo, tá? A Lei 7853 de 1989, ela é importante porque ela trata da tutela, né, dos direitos, dos interesses coletivos e difusos, né, e que são realmente tratados pelo Ministério Público, né, e que inclusive também essa lei define crimes, né, para posturas de discriminação, né, posturas de discriminação, principalmente nas escolas, né, mas que na prática não tem muita, assim, relevância. Falo assim, na prática não se respeita muito essa lei, porque muitas escolas rejeitam crianças, adolescentes autistas, os pais que assistirem essa live vão entender, né, sabem concretamente como é duro, como é difícil uma escola aceitar uma criança, adolescente autista. Então, é um problema mesmo. Fica até aqui uma dica, né, para quem tiver sugestões, né, para a gente trazer ideias novas, né? Eu não estou compartilhando aqui essa dificuldade no sentido de criticar, mas no sentido de nós, como cidadãos e como comunidade ativa, pensarmos mesmo uma solução, né, num plano B, uma forma de melhorar essa situação dessas mães, dessa forma de melhorar o acesso dessas crianças à escola, de realmente criarmos mecanismos que favoreçam essas famílias dentro do mundo e da vida de um autista. Né? E a Lei 10.098 de 2000, né, que é aquela lei que trata e que cria normas gerais de acesso, de acessibilidade, né? Então, que veio lá para os deficientes, né? Então, o que que é isso? Criar rampas, criar portas largas, criar elevadores próprios, né? Porque, como eu disse, por que o autista precisa disso? Porque eu disse lá no início, né? Os autistas, eles têm aquelas estereotipias, os movimentos repetitivos, então, a questão da hipersensibilidade. Então, se ele estiver num ambiente que tem muito barulho, que tem muita fila, que tem, né, já que o transtorno é de comportamento, é social, uma mãe de uma criança autista que não tem o atendimento prioritário, né, que não tem essa forma de ser tratada, resguardada, ela sofre muito quando ela precisa levá-la ao médico, ela precisa levá-la a algum tratamento que ele precise, e principalmente se for de um grau moderado e severo. Então, completando essa informação, a Lei 10.048 de 2000, ela resguarda a prioridade às pessoas com deficiência e outros casos no atendimento médico, banco, hospitais, centros de saúde, de atendimento, para que realmente essas famílias fiquem resguardadas neste momento em que estão, né, expondo os seus filhos a algum tipo de tratamento ou precisam levá-lo, né, na sua consulta médica, né, uma forma de tratar especial, né, e resguardar essas mães, essas famílias, ok? Então, eu trouxe aqui, gente, um panorama bem rapidinho das principais legislações.
O que acontece hoje? Qual que é um dos pleitos mais importantes aqui em BH, né, municipais, e que já existem em algumas cidades de Minas Gerais, começou lá em Goiás, né, que teve uma mentalidade, avançou bem, que é a carteirinha de identificação do autista, tá? A nossa comissão, né, da OAB, ela trouxe como, né, uma das demandas, né, levamos requerimentos aos vereadores, fizemos aí o nosso movimento para que essa carteirinha chegue o quanto antes a Belo Horizonte, né? Porque além de resguardar a prioridade do atendimento, né, ela é uma forma de garantir a inclusão social desse autista na comunidade. Então, quando eu falo dessa carteirinha, para quem que ela é mais benéfica? Principalmente para os adolescentes, principalmente para os adultos. Por quê? Porque como, né, como eu já falei dessas questões sensoriais, da forma de serem abordadas. Então, se um filho ou um próprio adulto mesmo que esteja sozinho, ele é abordado num lugar por um policial, por uma pessoa de uma forma, né, diferente, e ao apresentar essa carteirinha, né, uma forma dele ser mais respeitado, né, do policial entender que no shopping, num lugar que está, às vezes ele pode, né, ficar um pouco atrapalhado, se desorganiza psicologicamente falando, né, em relação aos barulhos, então aquele policial já consegue ver, né, identificar na sua carteira essa condição, e o que ele faz? Ele vai encaminhar, né, esse autista para um lugar tranquilo, um lugar seguro, principalmente se ele perde da mãe, ou se ele fica perdido também, porque ele fica completamente desorganizado quando ele entra nesse momento, né, em que ele se sente desamparado, em que ele tem realmente que ser atendido e não criticado e não discriminado. Então, essa carteirinha, ela realmente aqui fica nosso apelo para que ela seja resolvida o quanto antes, porque para essas mães vai ser uma garantia de que o seu filho, adolescente, pré-adolescente, não vai ser abordado de forma ríspida, né, não possa entrar num contexto completamente equivocado, considerando a sua condição, né, de pessoa com transtorno espectro do autismo. Então, eu fiz aqui um breve histórico, né, falando das linhas gerais do autismo, das garantias legislativas, e aí eu acho muito válido finalizar essa live, mas que fale sobre o quê? Sobre espiritualidade, né? Eu sempre falo isso com vocês. Eu acho que uma mãe, um pai, todos nós, né, que estamos aqui na comunidade em busca de uma evolução, em busca de um crescimento, a gente tem que primeiro, né, quando essa mãe ela recebe esse diagnóstico, ela precisa ter uma autocompaixão, né, entender que ela realmente ficou triste, que ela teve uma quebra de expectativa muito grande ao longo da sua caminhada, mas que ela se abrace, que ela se aceite, que ela se acolha, porque é nesse momento que ela cria força, que ela cria coragem para realmente aí trilhar um caminho de fé, um caminho em que, resguardando a sua força interior, ela consegue ter muita intuição sobre o seu filho, ela consegue entender muito do quadro dele, e isso vai ajudar muito em qualquer tipo de tratamento, né? Principalmente em qualquer, quando ela sofre discriminação da escola, quando ela sofre um olhar, né, maldoso das pessoas. Então, essa intuição materna, ela é uma força que realmente, mãe, pode te ajudar muito nessa trajetória, né? Então, como dica aqui, né, dessa passagem por essa trajetória, mesmo dentro de que tem sido dentro de uma possibilidade, mas como eu disse para vocês, não é o nome que importa, mas é a forma como a gente trata as questões que chegam até a gente, é o constante estado de conexão. Eu acho que se não é a gente conectado com Deus, a gente não se conecta com mais nada, né? E aqui eu não faço, não é, é conectado com Deus no sentido de conectado com a força superior que existe dentro de você, aonde você encontra, né, sentido na sua vida que te ancore,
para as situações mais difíceis que você vai viver daqui para frente. Não só no autismo, né, como a perda de algum familiar. Eu sei que nesse momento muitas pessoas perderam seus parentes para o Covid, né? Então, essa nossa conexão, seja autoconexão, seja conexão com aquilo que nos fortalece, aquilo que nos traz força, é fundamental para a gente ter uma caminhada mais leve, uma caminhada mais fluida e uma caminhada mais feliz, né? Porque a felicidade, ela está no caminho e não na própria conquista, né? Então, gente, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Mais uma vez, eu dou os parabéns às mães das crianças, dos adolescentes, dos adultos autistas pelo dia 18 de junho. Foi um dia muito importante, né, dentro do nosso mundo, da nossa coletividade, que já reconhece e já entende muito mais sobre autismo. Espero que vocês possam verdadeiramente passar essas informações adiante, compreenderem um pouco mais, né, aquelas pessoas agora nos supermercados, nas farmácias, nos centros de tratamento que vocês frequentarem, porque realmente é um desafio muito grande, tanto para as pessoas que vivem essa condição, quanto para seus familiares, né? E o nosso objetivo aqui, enquanto comunidade do bem viver, enquanto pessoas em processo de evolução, enquanto seres que conhecem a condição humana, é de quê? É de incluir cada vez mais, é de nos incluir, né, na nossa própria identidade, mas de aceitar também o outro, né, de entender o outro tal como ele é e tal como ele pode ser dentro daquilo, dentro daquele ambiente, daquele contexto de vida que ele nasceu, ok? Então, ó, com esse clima de alegria, de compaixão, de, de entusiasmo mesmo, né, que eu começo a semana com vocês, que eu peço que levem, né, que eu falo que a gente é muito abençoado, independente de onde a gente nasça, com quem a gente nasça, qual situação que a gente tenha, a gente sempre tem um talento. E o nosso talento significa que a gente não pode reter, que a gente tem que passar adiante. Então, o meu convite para você, membro da Fuliban, que está conhecendo nosso canal agora, que se inscreva, que curta e que passe adiante os seus dons e seus talentos, porque é assim que a vida vale a pena ser vivida. Um grande beijo e até a próxima semana, ao vivo, no Bem Viver. Tchau, tchau.